vocês o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Estamos quase finalizando o Marcos. O Marcos é um evangelho curto, ele tem 16 capítulos. E esses 16 capítulos do Evangelho de Marcos foi a base de todos os outros evangelhos, tá? Principalmente do Mateus e do Lucas. Hoje nós sabemos, como eu já falei para vocês, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. A hipótese mais aceita que ele foi escrito a partir de Roma, né, pelo Marcos, que escrevia para uma comunidade cristã de gentios e também de alguns judeus, mas principalmente de gentios que são estrangeiros, que são romanos e outros grupos que não eram de judeus. Por isso que o Marcos ele tenta explicar bem explicadinho aquilo que ele está querendo trabalhar. Eu já fiz o PowerPoint, eu não mandei hoje porque a internet aqui está péssima. Só um minutinho. Ah, sim, mas eles vão lá fora, tá? Não, eu tô no aquele. Não, foi não. Não. Ok? Vamos falar os pedidos. Ah, o rapaz aqui estava fazendo uma pergunta aqui, eu tive que responder. Então, esse capítulo 14, ele estava dizendo que o Evangelho de Marcos é a base dos outros evangelhos. E vocês acompanharam desde o início, nós já estamos finalizando o Evangelho de Marcos. O Marcos tenta responder duas questões. A primeira questão, quem é Jesus, né? E a segunda questão é como seguir Jesus num contexto de perseguição. Quando o Marcos escreve esse evangelho lá pelo ano 70, o Marcos ele está num contexto em que os romanos estão perseguindo cristãos e até judeus também. E os judeus estão perseguindo os cristãos, né? Nós sabemos também que os fariseus não se davam bem com os cristãos quando Marcos está escrevendo esse evangelho. E uma das respostas que o Marcos dá em relação a quem é Jesus, ele vai dizer que Jesus é o Cristo. Cristo é o Messias, né? Cristo é a palavra grega para Messias. Messias é uma palavra hebraica. E que Jesus é o Messias, que é o Cristo, e também é o Filho de Deus. Essa foi a resposta que o Marcos deu. Quando ele é Messias, quando ele é o Cristo, ele vai curar. Quando ele é o Cristo, ele vai ensinar. Quando ele é o Filho de Deus, Filho, né, de Deus, ele vai também ensinar. E como ser cristão no contexto de perseguição, o Marcos vai dizer que tendo fé. A fé, por isso que o Marcos fala o tempo todo da fé. Tua fé te curou, tua fé te salvou. Então a fé é o caminho para enfrentar as perseguições. Acompanhando a história de Jesus a partir do Marcos, nós vimos que Jesus, no início, é um processo muito interessante que o Marcos está mostrando. No início, Jesus, ele atrai uma multidão, mas depois ele começa, então, ao atrair essa multidão, ele começa também a atrair pessoas que querem eliminá-lo. Então, aqui o Marcos coloca o que ele chama de forças do mal, que são aí as autoridades políticas, e as autoridades religiosas da época. Então, na primeira parte do Evangelho, mas principalmente nessa que nós estamos lendo agora, a primeira parte vai até o capítulo 8, eu já falei para vocês, o Evangelho do Marcos podemos dividir em duas partes, até o capítulo 8, Jesus até evita de falar que ele é o Messias, porque pode causar confusão. Nós vamos vendo que vai aumentando, como se fosse um filme, vai aumentando a tensão entre ele e essas lideranças políticas e religiosas. Que lideranças são essas? Políticas e religiosas, principalmente as questões religiosas, são aí os saduceus, os fariseus, os escribas. E em relação à questão política, os herodianos. E vai crescendo cada vez mais um embate entre Jesus e essas pessoas. E aqui o Marcos, nós viemos falando isso o semestre todo, né? O Marcos apresenta Jesus com um projeto de vida. Jesus traz um projeto de vida principalmente voltada para os mais pequenos, para as mulheres, para os doentes, para os leprosos, para aqueles que são excluídos, principalmente para essas pessoas. Jesus vem trazer vida, é um projeto de vida. E esse projeto de vida, inclusive, prevê aí a partilha
Jesus não quer que as pessoas comprem, tem aquela questão do multiplicador dos pães, mas que partilhem, aprendam a partilhar. É um projeto de vida que visa a partilha e o cuidado com os mais pequenos. Do outro lado, nós temos um projeto de poder, um projeto em que o Messias, esperado pelo outro lado, será um guerreiro, será alguém forte, alguém que vai derrubar os romanos. Era essa visão que se tinha na época. Os discípulos, como vieram da Galileia, no norte de Israel atual, esses discípulos têm a ideia desse Messias zelota, vamos dizer assim, porque o zelotismo, o movimento zelota, surgiu justamente na Galileia. Eu já expliquei para vocês que os zelotas queriam a libertação de Israel através da violência, da força, e eles esperavam que Jesus fosse esse líder que iria levá-los à libertação. Então, esse capítulo 14, que nós vamos começar agora, ele é fundamental para vocês entenderem isso. Aqui, então, é o ápice do conflito entre Jesus e o judaísmo. Não esquecer, que nós já falamos isso para vocês, e quando a gente lê os evangelhos, a gente lê a partir de quem está escrevendo, que é o Marcos. O Marcos está fazendo críticas ferrenhas também ao judaísmo, porque na época dele, os judeus estão perseguindo os cristãos, o templo já não existe mais. Então, o Marcos quer dizer, então, que agora o judaísmo deve ser superado e as pessoas devem seguir o cristianismo. Então, esse capítulo 14 é um embate, vamos dizer assim, fundamental e último entre Jesus e o judaísmo. É o ápice dessa questão. E os discípulos representam aqui aqueles que ainda acreditam que Jesus é o rei, é o Messias que vem nos libertar. Essa é a visão que eles têm. Estamos começando agora, Eleonora, e todos estão entrando, tá? Estamos só fazendo um preâmbulo aqui da aula. Então, quando a gente for ler sobre a traição de Judas, nós temos que entender a cabeça do Judas. Um Judas e os discípulos que esperam a libertação de Israel e Jesus sendo esse protagonista da libertação. E Jesus vem dizendo para eles, desde o capítulo 8, versículo 22, já falei isso para vocês, que ele não é esse Messias. Ele anuncia 3 vezes, já falamos para vocês também, ele anuncia 3 vezes que ele vai morrer. Os discípulos não aceitam. O próprio Pedro fala que não ia permitir isso. Jesus chama ele de Satanás, que ele pensava com a cabeça dos homens, com a cabeça do poder. Os discípulos disputam entre eles quem seria o maior no novo reino, né, nos novos ministérios. Jesus fala que quem quer ser o maior tem que ser aquele que serve os outros. Então, ou seja, os apóstolos ainda não estão entendendo muito bem quem é Jesus. Isso vai ficar muito claro agora aqui nesse capítulo 14. Então, o capítulo 14 é o capítulo chave para compreender tudo isso que nós falamos até agora. O embate de Jesus com o judaísmo, o projeto de Jesus, que é o projeto de vida, versus o projeto de morte das lideranças religiosas e políticas da época. Quem é Jesus de fato? Ele é esse Messias. Jesus é esse Messias, mas é esse Messias no estilo do Isaías, o servo sofredor, aquele que dá a vida pelo outro, é esse Messias. E hoje eu quero fazer uma reflexão bem bonita com vocês, para vocês verem como é fantástico essa visão de Jesus sobre salvação. Esse texto nos ajuda e nos lança muito nessa questão. Então eu vou começar aqui no capítulo 14. E interessante que o Marcos, ele tem uma forma de escrever muito peculiar. Ele vai escrevendo a narrativa e no meio dessa narrativa ele coloca um assunto. Ele estava falando assim, lá atrás, ele começa no final do capítulo 3, ele está dizendo que as pessoas estavam preparando para matar Jesus. E aí ele vai entrar, então, contar uma historinha que é uma espécie de lacuna, para a gente entender depois o outro ponto. Então, estamos no capítulo 14, que a gente vai com a Bíblia aí. A Páscoa e os asmos seriam 2 dias depois. Então, nós estamos aqui, o Marcos, ele divide os dias aqui em semana. Nós estaríamos aqui no 5º dia, indo para o 6º. Eu vou explicar por que esse 5º dia, tá? A Páscoa e os asmos seria 2 dias depois. Então, quarta, os judeus contam sempre o dia a partir das 18 horas, tá? Então, quarta noite já está indo para quinta-feira. Então, de quinta, aqui de quarta para quinta. Depois, com 2 dias, então a Páscoa aconteceria no sábado, ou na sexta-noite para nós. Como eu falei, o dia sempre começa para os judeus a partir das 18 horas. Sexta-feira, 18 horas, para os judeus, já é um sábado. Só que o Marcos está escrevendo para o Romano, ele está colocando o dia normal, começando às 6 da manhã, terminando aí, né, no outro dia. A Páscoa e os asmos seriam 2 dias depois. E o chefe do sacerdote e os escribas procuravam como prender Jesus por meio
de ardil para matá-lo. Então, aqui de novo, o conflito de Jesus com o judaísmo. Pois diziam, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Eles queriam pegar Jesus antes da festa. Eu só queria explicar uma coisa para vocês, o que é a Páscoa para os judeus, chamado Pessá. O Pessá celebra a libertação do povo do Egito, a libertação, mas principalmente a passagem do anjo da morte, aquele anjo que matou os filhos dos egípcios e não matou os filhos de Israel, porque eles colocaram sangue na cruz. O sangue salvou, ó, vai gravando aqui, hein, o que o Marcos está dizendo. Aquela Páscoa antiga, o sangue salvou os judeus. Nessa Páscoa nova, estou dizendo, Marcos, o sangue vai salvar a todos. Qual é o sangue? O sangue de Jesus que vai cair na cruz. O sangue era passado nas portas, madeira, lá no Egito. O sangue será de novo derramado numa madeira, agora a cruz. Então, o Marcos está colocando a nova Páscoa, ele está fazendo aqui a reflexão da nova Páscoa para a comunidade cristã que está nascendo, hein? Presta bem atenção nessa questão. Então, o mesmo sangue que salvou os judeus, lá no Egito, é o mesmo sangue, agora é um outro sangue que vai salvar não só os judeus, mas todos, que é o sangue que vai descer na cruz. Então, quem é Jesus? Tanto para Marcos como para o evangelista João, Jesus é o cordeiro imolado. O ázimo era uma festa em que, durante o dia, todos os fermentos deveriam ser tirados da casa, para lembrar que eles saíram do Egito às pressas. Não deu nem para fazer o pão. Então, todos os fermentos da casa deveriam ser retirados, jogados fora. E essa era a festa dos ázimos. Ela vai coincidir com a festa da Páscoa aqui, tá? E nessa festa da Páscoa, que é festa da vida, que é festa da libertação, que é festa do libertador, aqui representado pelo Moisés, eles vão matar o verdadeiro libertador. Quer dizer, uma festa que era para a libertação, para a vida, eles vão matar o autor da vida. É isso que o Marcos está dizendo. Uma festa que celebrava a vida, os judeus mataram o autor da vida. Então, eles estão fazendo, que o Marcos está fazendo essa comparação como uma crítica, de novo, aqui ao judaísmo. Mas, aqui, deveríamos pular lá já para a questão do anúncio da traição dos Judas, ou o preparativo para a Páscoa. Mas não, o Marcos coloca aqui um pequeno texto, que é a unção de Betânia, que é muito interessante. Vamos ver aqui e a gente vai explicar ele. Em Betânia, Betânia fica a 2, 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho, onde morava Marta, Maria e o Lázaro. Quando Jesus, e Betânia significa Bet, casa, Ânia, pobre, a casa dos pobres. Betânia é a casa dos pobres. E onde está Jesus? Entre os pobres, entre os sofredores, entre os leprosos. Vocês vão ver que ele foi chamado para um jantar na casa de um leproso. Nós vamos ver aqui chamado Simão, tá? Quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro. O Marcos e o João são os únicos que dão a qualidade do perfume nardo. Nardo é um perfume que vem desta planta, que vem da Índia. Muito caro esse nardo, tá? Aqui, o Marcos não fala o nome da mulher, não diz quem é essa mulher. É uma mulher anônima, diferente dos outros evangelistas. Um vai colocar que é a pecadora curada por Jesus, o outro vai dizer que é Maria, a irmã do Lázaro. Então, a gente não sabe quem é essa mulher que joga o perfume na cabeça. Então, quando as pessoas confundem com Maria Madalena, não tem nada a ver com Maria Madalena. O Marcos não deixa aqui claro para nós quem é essa mulher. Uma mulher anônima. Ela vem, traz um frasco desse perfume caríssimo, quebra o frasco e derrama sobre a cabeça dele. Quem é esse frasco? Quem é esse perfume? Logicamente que tem a questão histórica, mas também tem a questão teológica. O perfume é a nossa fé, tá? Então, ou seja, essa mulher traz a fé dela diante de Jesus. A fé dela em quem? Jogar perfume na cabeça de Jesus era o mesmo que os sacerdotes os anciãos deveriam fazer e faziam para ungir o Messias, lá em Israel antiga. Então, Davi foi ungido assim, com perfume na cabeça, por quê? Pelos sacerdotes da época. Então, essa mulher está fazendo um papel de sacerdotisa. Ela está reconhecendo Jesus como Messias. Enquanto os judeus querem matar Jesus, essa mulher, uma excluída, mulher é excluída no mundo antigo, ela reconhece Jesus como Cristo, como o Rei.
Tá? Então, isso é muito interessante. Ela faz um papel de sacerdotisa, porque eram sacerdotes que ungiam a cabeça dos reis. Eram sacerdotes que ungiam a cabeça do Messias. O Messias é o rei, eram os reis antigos. E ela, então, com a fé dela, enquanto todos estão tramando matar, enquanto os discípulos, vocês vão ver daqui a pouco, enquanto os discípulos vão trair Jesus, vão negar Jesus e vão fugir, essa vai ser a atitude do discípulo, de todos eles, negar, trair e fugir. Essa mulher, ela reconhece Jesus como o Cristo, e com a sua fé, isso é o perfume, ela unge a cabeça de Jesus, tá bom? Alguns que estavam presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Eles não estavam preocupados com desperdício. Eles estavam preocupados que uma mulher está fazendo a função sacerdotal. Então, aqui é muito interessante essa questão aqui. Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. Um denário valia um dia de trabalho, quer dizer, um ano de trabalho que ela jogou na cabeça de Jesus. Mas Jesus já vai falar uma frase que até nos incomoda, mas vou explicar por quê. E repreendi, mas Jesus disse, deixai-a, deixai-a, porque a aborreceis, ela praticou uma boa ação para comigo, me reconheceu como Messias, como Cristo. Na verdade, sempre terei os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas para mim nem sempre tereis. Por que os pobres sempre nós teremos entre nós? Porque nós não aprendemos a partilhar. É uma crítica que Jesus faz. Porque lá atrás ele ensinou a partilhar. Se nós partilhássemos, não teriam pobres. O problema é que o ser humano não sabe partilhar. Por isso que os pobres vão sempre existir. E por isso que nós vamos ter oportunidade de ajudá-los. Jesus está nos chamando a essa conversão. Mas ele não. Ele iria embora rapidamente, tá? E ela fez outro gesto que, além de reconhecer Jesus como Messias, ela fez um gesto de prever a sepultura de Jesus, porque nos funerais em Israel se jogava perfume no corpo, porque logicamente que o corpo vai ficando fedido, então o perfume era uma forma então de você manter o corpo o mais possível perfumado. Então aqui também é a prefiguração da morte de Jesus. Então Marcos, com esse episódio, ele mostra duas coisas de Jesus, aqui, os conceitos. Jesus como Messias, com Cristo, ela jogou na cabeça, e Jesus como Filho de Deus, que dá a vida por nós, porque é a prefiguração da própria morte dele. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então Jesus novamente está falando aqui da sepultura, tá bom? Em verdade vos digo que por toda parte onde esse evangelho for proclamado, ao mundo inteiro também o que ela fez será contado em sua memória. É muito bonita essa ação dela. Uma excluída reconhece Jesus como Messias, como Filho de Deus, e antecipa a morte dele, jogando esse perfume nele. Tá? Então, o Marcos coloca isso aqui para mostrar a importância da Páscoa. Ao falar da morte de Jesus, o Marcos não está preocupado com a morte, ele está fazendo referência à Páscoa, por isso que lá em cima ele começa falando da Páscoa, tá? A Páscoa, Ázimo se celebra na Páscoa, então aqui o Marcos está lembrando da Páscoa, como ela é importante para as primeiras comunidades cristãs. Agora eu vou fazer aqui uma reflexão da traição do Judas. Gente, hoje eu estava lendo um texto muito bonito, eu vou partilhar com vocês essa reflexão sobre a traição de Judas, tá bom? Judas Iscariote, Iscariote era Iscarion, era uma cidade não da Galileia. O Judas é o único que não é da Galileia. O Judas é o único que não é da Galileia. Foi ao chefe dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar. Eu quero que vocês vão prestando atenção nessa figura do Judas. O Marcos coloca o Judas e todos os discípulos, não só, a crítica do Marcos não é só ao Judas, é a todos os discípulos, mas o Judas especificamente, ele representa todos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre pintou, nós pintamos, a própria arte pintou o Judas como um monstro. O Judas, ele representa todos nós. Por que o Judas é a representação de todos nós? Porque o Judas, ele traz em si
aquela questão de recusar um dom porque não foi satisfeita as suas exigências enquanto pessoa. Todos os discípulos acreditavam que Jesus seria o libertador, no estilo zelota, todos eles. O Judas percebe que Jesus não era esse Messias que ele esperava, então ele ficou decepcionado. Eu até coloquei no texto assim que o Judas se sentiu traído primeiro por Jesus, porque ele achava que Jesus era de um jeito e não era, era outro tipo de Messias. Então ele não teve as suas expectativas humanas satisfeitas, e por isso entregou Jesus. E aí eu até coloquei nesse texto essa reflexão bonita que essa pessoa traz, são jesuítas aqui da Itália, eles falam exatamente isso. Quantos de nós também não traímos a Deus quando Deus não satisfaz as nossas expectativas? Quantos de nós também não abandonamos Deus quando nós não temos as nossas orações atendidas? Então, Judas, ele é a expressão de todo ser humano. Judas é o ser humano que, quando não tem as suas questões pessoais atendidas por Deus, a tendência é trair a Deus, a tendência é abandonar a Deus. Mas foi por essas pessoas que Deus morreu. Então, Jesus, a gente acha que Jesus condenou o Judas. Não. A morte de Jesus na cruz significa justamente que Jesus morre pelo Judas. Jesus não morre somente por aqueles que são santos e bonzinhos. Jesus morre principalmente por aqueles que traem ele, que negam ele. Por quê? Porque Deus ama. Ele é diferenciado. Ele não pensa igual a nós. Então, diante das nossas misérias humanas, todos nós temos essa miséria humana, vai aparecer sempre um Deus que vai ao encontro e diz: não importa o que você fez, importa o que eu te amo, né? Importa que você volte para casa. Então, o Judas, ele traz Jesus e a resposta de Jesus é morrer por ele e por todos aqueles que o traíram, por todos aqueles que o enganaram. Jesus, quando convidou o Judas, foi conhecendo ele ao longo da história, sabia que ele ia fazer isso. E mesmo assim, vocês vão ver aqui, Judas era uma pessoa muito amada por Jesus, comia no mesmo prato que ele, era um amigo. O Evangelho de Marcos coloca que o único discípulo que foi chamado por Jesus de amigo foi o Judas, vocês vão ver daqui a pouco. É o único discípulo que Jesus chama de amigo, é o Judas, o que mostra a grande aproximação de Jesus em relação a ele. Então Jesus nos chama não pelos nossos méritos, não pelos nossos talentos, mas nos chama para nos salvar. Nos chama porque nos ama. Então essa é uma belíssima teologia sobre a questão aqui do Judas. E eu vou ler isso com vocês aqui agora. Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando se molava a Páscoa, os seus discípulos disseram, já falei para vocês que nós estamos no 5º para o 6º dia. E por que eu estou frisando isso do 5 para o 6º dia? Porque o homem ele foi criado no 6º dia. E o homem ainda o mundo está na escuridão. Vocês vão ver daqui a pouquinho aqui que vai falar da noite, tá? Vamos lá. No primeiro dia dos ázimos, quando imolava a Páscoa, os seus discípulos disseram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos, 2 é a comunidade. O Marcos está dizendo que a comunidade prepara essa memória de Cristo e disse-lhe: ide à cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá a vosso encontro. Seguiu. Aqui hoje nós temos certeza que por isso que até hoje o cenáculo é feito num chamado bairro Essênio. Os essênios trabalhavam a ideia da purificação, aqui a bilha d'água nesse sentido, o que mostra a grande ligação também de Jesus com os essênios. Ele já conhecia o lugar, ele já conhecia esse bairro, tá? E ele tinha contatos que então ia ajudar a preparar essa Páscoa. Mas isso é uma questão histórica que aqui agora nesse momento não interessa não. Onde ele entrar, dizer ao dono da casa. Quem é o dono da casa? Aqui também tem uma questão teológica. Casa, domus, é a igreja. Quem é o dono da igreja? É o próprio Deus. Tá? É o próprio Deus, o dono da igreja. O mestre te pergunta: onde está a minha sala, tá? A minha igreja, em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, que o Marcos está lembrando que é na comunidade que se celebra a Páscoa, que celebra a vida. Tá? Então, ou seja, participar da vida na comunidade. O Marcos está mostrando isso, que é na comunidade que a vida deve brotar. E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Fazei ali os preparativos para nós.
Os discípulos partiram e foram à cidade, acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Os judeus comem essa Páscoa num dia chamado 14 Nisan, 14º dia do mês de Nisan. Nisan é o nome que vem da Babilônia, tá? Então é o dia que se come isso à noite, do dia 14 por dia 15. Aí vem de novo a traição. Olha aqui a questão, como é que ele começa o Marcos. Ao cair da tarde, já era noite. Noite significa pecado, vida sem Deus, tá? Ele foi para lá com seus 12. Então, o Marcos já está anunciando que o homem está perdido, que o homem é pecador. Noite. Todos os discípulos, não só o Judas. Nós somos limitados, nós somos pecadores diante de Deus. Mas Deus abandona a gente? Vocês vão ver que não. E quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade, vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Presta atenção na resposta. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhes, um após outro: acaso sou eu? Se eles não tivessem culpa no cartório, eles já diriam abertamente: não sou eu, não sou. Mas como todo ser humano é falho, quem é que traz Jesus? São todos, não é só o Judas. Quando eles perguntam, por acaso sou eu? É porque eles já estão traindo Jesus também, com seus pecados, com as suas dúvidas, aqui não acreditando no Messias, vamos dizer, aquele que dá vida pelo povo, pelas pessoas, mas um Jesus guerreiro. Então, todos eles são traidores, não é só o Judas. O Judas traiu, o Pedro negou e os outros fugiram. Isso significa que o ser humano é falho. É isso que está dizendo Marcos. Quando Marcos está escrevendo isso, muitos negavam Jesus, muitos traíam Jesus, muitos fugiam do cristianismo. Então Marcos está dizendo, isso não é só de vocês, é de todos. Mas vocês vão ver que Jesus não vai nos abandonar. Ele, porém, disse-lhes, um dos 12. Olha só, Jesus não fala que é Judas, um dos 12, porque pode ser qualquer um deles. Podia ser qualquer um deles, porque todos entravam no perfil de traidores, não era só o Judas, tá? Que põe a mão no mesmo prato comigo. Pessoal, só comia no mesmo prato com a outra pessoa quem é muito íntimo, quem é muito amado. Judas é muito amado por Jesus, tá? Porque, na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Jesus não está falando do Judas. Está dizendo de todos nós que traímos a ele. Porque Jesus fala não como fala de condenação. Melhor que não tivesse nascido. Por quê? Por que é melhor não ter nascido? Porque Deus veio para nos dar a vida. Aquele que nega a vida, triste realidade. Então é um sentimento de tristeza de Jesus, não é de condenação. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, é muito triste ver que vocês ainda não entenderam a bondade de Deus. É muito triste que vocês não viram ainda como Deus ama vocês e continuam vocês longe desse dom, longe dessa vida. É muito triste para mim perceber que vocês ainda estão distante desse amor. É uma fala de lamentação de Jesus, não de condenação. Não de condenação. E é engraçado que a palavra traição, no latim significa traição mesmo, mas no grego significa entregar. O gesto do Judas de trair fez com que Jesus se entregasse. Um gesto negativo virou uma coisa positiva. Um gesto de morte virou um gesto de vida, porque Jesus vai derramar o sangue por todos nós. Então, seja, para mostrar que mesmo nossos pecados pode gerar vida, se a gente se arrepende depois, se a gente procura essa vida, tá? E aqui, então, Jesus vai deixar, quando o Marcos está escrevendo, ele já está fazendo essa memória, já sabe disso, ele vai mostrar essa memória que os primeiros discípulos fizeram dessa Eucaristia. Isso está no versículo 22. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo. Essa primeira parte, enquanto comia, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, isso fazia parte do antigo ritual da Páscoa. Até aqui é a Páscoa antiga. Daqui para frente que eu vou ler, já é o Marcos explicando como é que é a Páscoa nova do cristianismo. Partiu dizendo, tomai, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graça, deu a eles e todos deles beberam. Isso aqui, essa parte aqui é do antigo ritual. Agora vem o novo. E disse-lhes, isto é meu sangue,
o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira. Quem é videira? Judaísmo. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, não bebereis do fruto do judaísmo. Até aquele dia em que beberei o vinho novo, o cristianismo, no novo reino. Então, Marcos está deixando claramente aqui a ruptura de Jesus com o judaísmo. Vocês não vão beber mais esse vinho do judaísmo. O que é vinho? Já explicando para vocês, na Bíblia, vinho é amor. Não existe mais amor no judaísmo. O judaísmo está condenado. O amor agora, a nova aliança, o novo casamento é entre eu e os cristãos que estão agora nas comunidades. Tá? Isso que o Marcos está dizendo. Vocês viram que o Judas traiu? Vamos ver agora os outros, qual é o comportamento dos outros? Então lá, depois de terem cantado o hino, eram as canções que cantavam durante a Páscoa, saíram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica bem próximo ali do muro. Quem já foi lá em Jerusalém conhece ali. Jesus disse-lhe, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Isso está no livro de Zacarias, tá? Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Mesmo vocês que me negaram, vezes vocês que me traíram, vezes vocês que me deixaram, eu não vou abandonar vocês. Depois da minha ressurreição, eu vou estar com vocês. Jesus conhece a limitação do ser humano e não abandona o ser humano. Disse-lhe Jesus, em verdade eu digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes. Antes que ela fala do Pedro. Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalize, eu não farei. Aqui é a arrogância do ser humano que acha que não vai trair Jesus. Aí Jesus vai dizer: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negarás. Ele, porém, reafirmou com veemência: mesmo que eu tivesse que morrer contigo, não te negarei. E todos diziam mesmo, todos, não só o Pedro, diziam mesmo. Quero pegar 2 pontos aqui. Veja bem que o Judas coloca a comida, a mão no mesmo prato de Jesus. É íntimo dele. Quantas pessoas da comunidade são íntimas de Jesus, rezam a Jesus, tudo mais, e traem Jesus? De novo, o Judas, símbolo de todos nós, principalmente dos religiosos que falam que não negam Jesus. Aqui o Pedro e os outros também dizendo a mesma coisa. Não vamos abandonar você. Isso não vai acontecer nunca. São pessoas próximas de Jesus. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Em Jerusalém, a galinha, galo, porco, animais pequenos, eles não podiam, porque a cidade é santa, sagrada. E esses animais eram chamados de animais impuros. A galinha, a gente nós sabemos que defeca muito, então não se podia criar galinhas em Jerusalém. Por que Jesus está dizendo antes que o galo cante 2 vezes? Aqui, o cantar do galo, o galo aqui significa trombetas. Eram sentinelas romanos que de madrugada, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, tocavam as suas trombetas. Galo significa isso. Jesus está dizendo assim, antes que o sentinela cante 2 vezes, meia-noite, 3 da manhã, por exemplo, você vai me negar 3 vezes. Antes que isso aconteça. Antes de amanhecer o dia, está dizendo Jesus, antes de amanhecer o dia, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Para mostrar para que todos, mesmo aqueles que são muito próximos de Jesus, nós somos humanos, somos falhos e traímos a Jesus. Principalmente, volto a dizer aquela questão do Judas, principalmente se as nossas expectativas não são satisfeitas. Quantas vezes a gente passa por problemas pessoais, familiares, no casamento, na vida, e a gente reza e não acontece nada. A gente fala, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, e aí já não vou nem na igreja, nem adianta rezar, Deus não está me entendendo. Então a gente começa a afastar-se de Deus. A gente começa a negar Cristo, a negar Jesus Cristo. É só não dar as coisas certas para nós. É só Jesus, Deus, não atender às nossas expectativas que a gente começa então a fazer as críticas. Quem somos nós? Nós somos Judas, nós somos Pedro, nós somos os outros discípulos, porque os outros também falam assim, nós também não faremos isso. Agora vocês vão ver, então, Judas traiu, Pedro negou, e vocês Peraí. vão ver agora. Oi, pode falar. Tá. E agora vocês vão ver que os outros vão fugir. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmane. E ele disse aos seus discípulos, o Getsêmane fica ali onde está o Jardim das Oliveiras. Permanecei aqui enquanto eu vou orar.
E levando consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João significa a comunidade, as lideranças da comunidade. Começou a se apavorar e angustiar-se. Jesus é humano também. O projeto de Jesus não é morrer. Jesus não quer morrer como ninguém quer morrer. Porque Deus é vida. Jesus também não quer morrer. Então, Jesus tem duas saídas. Ele sabe que ele está enfrentando forças do mal. Quem são essas forças do mal, segundo Marcos? O judaísmo. E também as lideranças políticas da época. Então, o Jesus tem duas saídas. Ou ir embora, fugir para a Galileia, ou falar o seguinte: eu vou continuar enfrentando essas forças, mais cedo ou mais tarde elas vão me matar. Podem matar o meu corpo, mas não vão matar a minha fidelidade a Deus. Qual que é a fidelidade nossa a Deus e de Jesus? Ser fiel ao projeto de vida dele. Entre aqueles que me ameaçam e defender o evangelho, defender a vida, eu vou defender a vida, mesmo que custe a minha vida. É isso que Jesus está... Esse é o dilema de Jesus. Tá? Qual é o dilema de Jesus? Entre ficar do lado de Deus, o projeto de vida, e enfrentar o projeto de morte, mesmo que o mate, ou fugir. Fugir seria negar o projeto de Deus. Jesus vai dizer: não faça a minha vontade agora é de sumir daqui, mas faça a sua vontade, que é justamente continuar lutando pela vida. Veja aqui. E disse-lhe, pouco adiante caiu por terra. Antes ele fala: minha alma está triste até a morte. Ele estava muito angustiado com a situação. Permanecer aqui e vigiai. Aqui uma grande lição das primeiras comunidades. Quando a gente é perseguido, quando a gente está numa situação difícil, qual é a situação, o que nós devemos fazer? Vigiar e orar. Entrar em contato com Deus. Então, Jesus é angustiado diante de perseguições. Jesus também passou por perseguição, como as primeiras comunidades. Temos que nos ligar a Deus. Somente a oração nos mantém firmes na fé. Então, vigiai, permanecer e vigiai. Indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. Esse momento difícil. E dizia: Abá, que é um termo muito carinhoso. A tradução de Abá não é pai, não, é paizinho. Tá? Paizinho. É o mais próximo que a gente chega de Abá. Jesus chama o pai dele de paizinho. Tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, esse momento difícil. Tá? Porém, não o que eu quero. O que eu quero é que você afaste. Mas o que tu queres, que o projeto de vida continue, é se colocar diante de Deus e cumprir aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Quantas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade e não a vontade dele? Eu falo assim: todas as orações que nós fazemos a Deus são atendidas? Não. Só as orações que estão dentro do projeto de Deus. Se eu rezar para Deus para que Deus me ajude a matar alguém, ele não vai me atender, porque isso é um projeto de morte. Deus só atende aquilo que está dentro do projeto de vida, tá? Ao voltar, encontrou dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Dormir significa justamente isso. Você não está atento, você ainda não está acordado. Dormir significa morte no Evangelho. Estar cego, como o cego lá de Jericó. Isso não está comprometido com o Evangelho. Veja bem como é que os discípulos de Jesus estavam, hein? Não fosse capaz de vigiar, de estar comigo uma hora. De estar comigo quer dizer de ser fiel ao projeto uma hora, um momento sequer. Vigiar e orar para não entrar em tentação. A oração nos ajuda a lutar contra a tentação. Qualquer tentação já foi explicado aqui no Evangelho. Tentação da riqueza, do conforto, de estar do lado da morte, dos projetos de morte. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o ser humano é fraco, tá bom? E afastando de novo, orava dizendo as mesmas coisas. E ao voltar, o que acontece? Encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Quer dizer, os discípulos não estavam comprometidos com o evangelho. E não sabia o que dizer mais. E vindo pela terceira vez, disse-lhe: dormi agora e repousai, basta. A hora chegou, e eis que o Filho do Homem, olha a definição aqui do Marcos: o Filho do Homem é entregue à mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor aproxima. Aqui ele prevê a chegada do Judas. E imediatamente, quando ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Podia ser qualquer um deles. Podia ser qualquer um deles. Tá? Aqui se coloca Judas, mas podia ser qualquer um deles. Com a multidão trazendo espadas e paus da parte do chefe dos sacerdotes, escribas e anciãos. Engraçado que Jesus chamou os sacerdotes, escribas de bandidos,
E agora eles tratam Jesus como um bandido. Foi prender Jesus como se Jesus fosse um bandido. O seu traidor dera-lhe uma senha dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximou-se dele, disse: Rabi, mestre, e o beijou. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tornando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Por que o Marcos está dizendo dessa questão de decepar a orelha? Porque para ser sacerdote na época de Jesus, a pessoa tinha que ser uma pessoa sem nenhum defeito físico. Ao decepar a orelha, aquela pessoa não poderia ser sacerdote. Tá? É como se o Marcos estivesse dizendo que ali está acabando o judaísmo. Jesus, dirigindo-se a ele, disse: serei eu um ladrão? Eu acusei você de ladrão e agora vocês estão me prendendo como se eu fosse o ladrão? Essa pergunta. Saíste para me prender com paus e espadas, ou espadas e paus? Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes, mas é para que as escrituras se cumpram. Então, abandonando, fugiram todos. Judas traiu, Pedro negou e os outros fugiram. Esses somos nós. Os discípulos são cada um de nós que sempre abandona Deus, que sempre deixa Deus. E Deus nos abandona? Não. Deus dá vida por nós na cruz, porque nos ama. Isso é muito interessante, eu vou repetir isso várias vezes, porque essa é a teologia do Marcos aqui. Não interessa quem você é, não interessa o seu pecado. A única coisa que conta é que Deus te ama. É que Deus te ama. E vai morrer por você. Deus não morre pelos santos, pelos santinhos. Deus morreu pelo Judas. Jesus morreu pelo Pedro. Jesus morreu por aqueles que fugiram. Porque Deus não olha as nossas condições humanas e as nossas limitações. É o amor. É isso que faz de Jesus ser Jesus. Amar quem o traiu, amar quem o negou, amar quem abandonou ele. Esse é o nosso Deus. Por isso que eu falo que o amor de Deus é algo infinito, algo até imaginável na nossa concepção humana. Porque aqueles que o abandonaram, aqueles que o traíram, aqueles que o negaram, é por esses que Jesus morre. Para dizer que Deus nos ama infinitamente, independente da nossa condição falha e humana. Tá? Eu vou parar aqui, falta só um pedacinho para terminar. O capítulo 14, eu vou entrar no cinema na próxima aula, mas aqui vocês estão vendo que o capítulo 14 é um embate final de Jesus com o judaísmo, está dizendo Marcos. É um embate final. E nesse embate final entre Jesus, projeto de vida, e judaísmo, projeto de morte, ainda aqueles que deveriam estar do lado da vida optaram pelo projeto de morte. Quem são esses? Os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos que deveriam estar do lado da luz, estar do lado da vida, nesse momento, por medo, pela condição humana de fragilidade e de medo, preferiram abandonar Jesus. Você imagina a sensação de Jesus, quer dizer, os únicos que não deveriam abandoná-lo foram aqueles que deixaram ele. Traíram, negaram e abandonaram. E o que Deus deveria fazer? Na nossa concepção humana, se contasse essa história para outro, deveria fazer o mesmo. Não. Esse Deus vai se entregar por esses que fizeram isso. Então é uma teologia muito bonita que o Marcos está narrando aqui para nós. Eu paro aqui no versículo 54, 2, e na próxima aula eu vou continuar porque eu tenho que abrir para vocês aqui as perguntas. Quem quiser pode abrir e já fazer as perguntas. O Mauro o Mauro está gravando, vai mandar para vocês depois. Pode falar, Rafael. O Guto, sobre essa questão do símbolo, né, da traição de Judas, o beijo, né, eu sei que ele tem vários significados para a teologia, inclusive onde se dar esse beijo, né, por exemplo, né, na boca significa uma coisa, no rosto significa outra. Eu lembro até quando você apresentou para a gente o nome da Rosa, a princípio gera uma estranheza ver os padres lá beijando na boca um do outro, né? Eu queria saber se você podia falar mais um pouco o que significa o beijo dentro da tradição cristã e provavelmente como que foi esse beijo, esse sinal de traição do Judas, se foi um beijo na boca, se foi um beijo no rosto, provavelmente, sabe?
Não tem como determinar, porque o que o Marcos quer narrar aqui é a proximidade de Judas com Jesus. Ele pôs essa proximidade com dois eventos. Não sei se ficou claro aqui. O primeiro evento da aproximação de Judas com Jesus foi comer no mesmo prato que ele. Esse é o primeiro evento o Marcos está dizendo o seguinte: não pensem vocês que os traidores do cristianismo estão longe. Eles estão dentro, somos nós mesmos que traímos Jesus quando fugimos, como quando negamos. Lembra que o Marcos está escrevendo para pessoas que estão com medo, que estão sendo perseguidas. O que essas pessoas estão fazendo nos anos 70? Estão abandonando o cristianismo. Então aqui o Marcos está puxando a orelha. Falou, aqueles que traem Deus, que traem o cristianismo, são cristãos, que negam, que traem, que fogem, quando são presos, denunciam a gente. Então, são as pessoas próximas de Jesus que são as primeiras a trair Jesus. É isso que o Marcos está lembrando. Então, quando o Marcos quis colocar isso, ele quis falar o seguinte: quem traiu Jesus não era uma pessoa distante de Jesus, era uma pessoa muito amada por ele. De tal forma que era uma pessoa que comia com ele e até traiu ele com um beijo. Quando o Rafa fala da questão do beijo na boca, é porque a boca transmite espírito, o ar, sai o ar da boca. Ar significa ruar, significa espírito. Beijar na boca significa transmitir vida. Mas aqui nós não sabemos onde que ele beijou, mas não é essa nem a questão. A questão que o Marcos está narrando aqui para nós, Rafael, é que os traidores, os que negam e os que fogem, não são pessoas estranhas a Jesus. São os que estão próximos. Desculpe vocês, eu não sei se vocês pensam da mesma forma. Quando eu leio esses textos aqui, eu lembro de pessoas que nas igrejas ficam dando glória a Deus, eu amo a Deus, sem Deus eu não sou ninguém, e tudo mais. E são as primeiras pessoas que traz Jesus. Quando são preconceituosas, quando são contra os projetos de vida, quando passam a julgar os outros, quando não dão importância para os mais pobres, para os excluídos. São todas pessoas que negam. Então, ou seja, os maiores negadores de Jesus não são os ateus, não são as pessoas que estão fora da igreja, dizendo Marcos. São quem está aqui dentro. São essas pessoas que negam a Jesus. Como foi. Por isso que eu falo assim: mais do que a pessoa Judas, mais do que a pessoa Pedro, e mais do que a pessoa dos discípulos, eles são todos nós. Eles são todos nós. A traição do Judas no passado é a mesma traição nossa hoje. Eu não falo de vocês, falo de mim mesmo. Quantas vezes que eu não sou atendido por Deus, que eu fico me questionando, por que eu sou cristão, se isso não acontece? Quer dizer, eu estou usando a mesma perspectiva de Judas. Por isso que era noite. Olha, não esqueça que ele fala assim, era tarde. Quer dizer, o homem está numa escuridão. E quando é que o homem vai nascer? No domingo cedo, com a ressurreição de Cristo. Então é com a ressurreição que o homem ele chega ao seu esplendor máximo de vida. Então, com a ressurreição de Cristo, a vida vence a morte, vence as limitações, vence todos esses projetos de morte que o mundo existe. Da noite, vamos cair lá para o dia do domingo de Páscoa. Então, o homem que está no pecado, a noite do pecado, da traição, da negação, Jesus vai transformar isso tudo, o aspecto negativo, em vida, porque essa é a função de Jesus Cristo, trazer vida para todos. Então, aqui a questão do beijo é só mostrar que o Marx está mostrando a proximidade e fazendo uma crítica para a comunidade dele. Não pensem vocês que os traidores estão fora. Os traidores estão aqui dentro. Quando vocês não têm fé, quando vocês não conseguem vigiar, rezar, estar unidos a Deus uma hora sequer, vocês não vão conseguir. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, o Marx escrevendo isso, dizendo: se vocês não conseguirem rezar e ter fé, a primeira perseguição vocês traem Jesus Cristo. A primeira ameaça vocês vão negar Jesus Cristo e vão fugir. Então é uma crítica que o Marx está fazendo a essas pessoas da comunidade que não têm uma base de fé forte, que não vigiam, que não rezam, que estão distantes de Jesus. É esse sentido, tá, Rafael? Certo. Obrigado. Mais alguém? Oi, Mário. É o apócrifo de Judas. Que, que Uhum. A decepção que ele teve com Jesus, porque Jesus não atingiu as expectativas dele.
Mas, pessoal, eu queria só que vocês, cada um de nós, tivéssemos essa noção. Quer dizer, a gente fala assim, Judas foi condenado. Não, Judas não foi condenado. Porque Deus, quando escolheu Judas, já o amava. Já o amava. O Judas é a condição de todos nós humanos. Todos nós fazemos o mesmo que Judas fez. Todos nós. E o amor de Deus por nós nos traz sempre a salvação. Porque ele nos ama muito mais do que a gente imagina. Então, não é falar, coitado, o Judas fez isso, fez isso. Ele e todos nós. Ele e todos os apóstolos. Mas é por essa gente que Jesus morreu. Pelos piores, pelos mais pecadores. Isso mostra que nós não devemos ficar julgando ninguém. Ninguém. Porque nós somos Judas. Nós somos Pedro que nega. Nós somos os apóstolos que fogem. E qual é a resposta de Jesus? Eu morro por vocês. Eu dou a vida por vocês. Não porque vocês são perfeitos. Pelo contrário, vocês são todos imperfeitos. Mas na imperfeição de vocês, eu amo cada um de vocês profundamente. Comigo vocês comem no mesmo prato. Comigo vocês têm a intimidade. É isso que Jesus está dizendo para cada um de nós. Pessoal, isso é muito lindo. É muito lindo. Quer dizer, um Deus que ama simplesmente por nos amar. Mesmo com todas as nossas limitações. Mesmo com todos os nossos piores pecados. Ele nos ama. É essa a mensagem que o Marcos quer passar para a comunidade. Ele nos ama. Então, aqui muitos fugiram, muitos negaram, mas Jesus continua amando vocês, né, do mesmo jeito. Então, é uma teologia maravilhosa que o Marcos nos passa. Mais alguém? Então, na próxima terça, nós vamos encerrar o capítulo 14. Faltou um pedacinho, e aí vamos entrar no capítulo 15, que é o já da morte de Jesus mesmo, que é a crucificação, Jesus perante os Pilatos. Não deixe de ver, porque isso aqui é muito importante para entender a teologia que está por trás de todo esse texto aqui também, tá? Também. Porque que os discípulos, o evangelista ele está lendo os textos antigos e fazendo isso acontecer também em Jesus. Avisando que sábado, aqueles que fizeram inscrição ao curso sobre os mártires e os santos, a gente vai fazer 5 horas, tá? Guto, Valdemar. Oi, Valdemar. Agora que eu vi fala, seu Valdemar. Valdemar tá com a mãozinha levantada, pode falar, seu Valdemar. Seu microfone tá fechado. Aí, você pode falar. Madalena não lavou os pés de Jesus com perfume? Não. Não? Eu estou falando. Tem 3 evangelhos que falam desse episódio. Marcos não fala qual é a mulher. O evangelista Lucas vai dizer que é a pecadora que Jesus curou. Mas também não fala que é Maria Madalena. E o João vai falar que é Maria, mas a Maria, irmão do Lázaro. Tá? Então, não se fala de Maria Madalena. E foi esse erro aqui, viu, seu Valdemar? Foi esse erro que, infelizmente, no ano de 511, o Papa transformou Maria Madalena em prostituta, como se aqueles pecados fossem prostituta. Então, foi um erro histórico colocado em cima de Maria Madalena. Hoje, os historiadores sabem que Maria Madalena era rica, e que ela e uma tal de Salomé e outras, está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, vocês podem ver lá, tá? Maria Madalena, Salomé e outras mulheres ajudavam Jesus financeiramente, o projeto de Jesus. Então, eram mulheres ricas que bancavam o projeto de Jesus. Alimento, né? Ajudava, porque eles saíam, então elas mantinham esse trabalho, ajudavam também domesticamente, né, naquele momento ali. Então, essas mulheres ricas ajudavam Jesus, tá? Maria Madalena é uma dessas mulheres. Nunca foi pecado, nunca foi prostituta, como o Papa, infelizmente, fez uma leitura errada. Hoje isso é reconhecido pela história bíblica, inclusive. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima segunda-feira. Fique com Deus, turminha. Um abraço. Até mais. Tchau. Amém. Boa noite.